E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, queridos alunos do 7º ano. Estamos aqui para mais uma aula de ciências aqui no canal. Eu sou a professora Bruna Macedo e vamos iniciar hoje a nossa 21ª aula de ciências. Vamos lá? Eu trouxe duas questõezinhas para a gente fazer a correção, então abra o material de vocês, tá? Lembrando, não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo, de colocar o teu nome completo e nome da escola, para o professor fazer aquela frequência, tá certo? Então, vamos lá começar nas correções da atividade anterior. Na primeira questão, eu trago assim: o desenvolvimento de novas tecnologias, né? A aula passada nós falamos de tecnologias e de novos materiais, trouxe mudanças profundas na sociedade, certo? Nem todas essas mudanças foram positivas. Então, eu pergunto a vocês, dentre essas 3 opções, qual dela trouxe um ponto negativo, né? Esse avanço, desenvolvimento da tecnologia trouxe um ponto negativo. Então, a primeira alternativa diz assim: a evolução dos meios de transporte possibilitou a movimentação rápida e eficiente de mercadorias. Ponto positivo, né? Tornaram possível a realização de tarefas que antes exigiam muita força. Um desenvolvimento da tecnologia bastante útil. Então, mais um ponto positivo. E a letra C, ela diz assim: a expansão da produção dos lucros, um ponto positivo, porém ela continua. Diz assim: sem levar em conta que os recursos naturais podem acabar. Epa, aí não é um ponto positivo. O avanço, a expansão da produção, beleza. Porém, sem pensar no meio ambiente, sem pensar que as reservas podem acabar, é um ponto negativo. Então, a resposta correta, letra C. A outra questão, eu trago um textinho aí falando sobre o grafeno, né? Que o grafeno ele é um aço muito resistente e ele tem uma finura muito grande, né? Ele é tão fininho que ele é 1 milhão de vezes mais fino do que um fio de cabelo. Então, a sua utilização, as suas vantagens são muitas. E eu continuo a questão dizendo assim, que o desenvolvimento de novos materiais, como esse grafeno, tem procurado oferecer melhor desempenho e alinhar-se com um mundo mais sustentável, né? Os pontos positivos do avanço da tecnologia. Aí, espera-se que isso proporcione produtos mais, então tenho 3 alternativas, duráveis e eficazes. Letra B, reduzidos e descartáveis. Epa, descartáveis para auxiliar no desenvolvimento sustentável? Não, né? Aí a letra C, reciclável, beleza. E descartáveis de novo, ou seja, as duas questões, as duas alternativas, na verdade, não podem estar corretas, né? Não vai proporcionar esse empenho que nós queremos ter desses materiais. Então, a resposta correta logo vai ser a letra A. Então, tá aí o gabarito. Dê um pausa aí. Lady Jane vai parar, a intérprete vai parar para vocês ficarem olhando aí o gabarito e corrigir a questão de vocês, tá certo? Então, continuando a nossa aula, vamos entrar agora no assunto novo. Hoje nós iremos falar sobre a importância da vacinação, tá certo? Então, para começarmos a nossa aula,
Primeiro vamos lá para a história da vacinação, né? Quem foi que inventou a vacina, como ela surgiu. E daí eu trago o criador da primeira vacina, que foi Edward Jenner, em 1976, que ele criou a vacina contra a varíola, né? A doença varíola, que causa feridas pelo corpo. E o termo vacina, ele deriva da palavra vaca. Por isso que tem uma vaquinha aí linda de óculos olhando para vocês. Então, no latim, né, ele é derivado dessa palavra vaca, vem a palavra vacina, né? Foi observado por Jenner que a doença na vaca, ela teria um efeito mais leve, a varíola, né, na vaca, quando entrava em contato com a vaca, ela apresentava efeitos mais leves. Então, ele fez uma experiência infectando um humano com o vírus da vaca. Ele simplesmente observou lá, nos seus experimentos, que a mulherzinha lá que fazia a extração do leite na tetinha da vaca, que é onde ficavam as feridas da varíola, ela pegou feridas na mão. Aquelas feridinhas liberaram um líquido. Ele simplesmente notou que aquela mulher teria menos sintomas do que as outras pessoas, né? Ela teria supostamente pego a varíola através da vaca. Então, do mesmo jeito que a vaca teve menos reação, a mulher também apresentou menos reação à varíola. Então, ele sugou aquele líquido presente na ferida e injetou numa criança. E ele percebeu que aquela criança teve reações, mas não teve uma doença tão grave, né, quanto as outras pessoas que tinham pego a varíola. E isso ele foi fazendo experimentos de ingestão daquele líquido e viu que fazia efeito contra a ação da varíola, certo? Então, essa vacina, né, é uma substância produzida com bactérias ou vírus, ou parte deles, claro, que ao ser introduzidas no corpo de um ser humano, a vacina ela vai provocar uma reação chamada de imunização, né? Ela vai provocar uma reação no nosso sistema imunológico. E o que é esse sistema imunológico? O nosso corpo, ele reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micróbios, tá? Por meio do nosso sistema imunológico. Então, muito complexa, essa barreira ela vai ser composta por milhões de células, diferentes tipos de células com diferentes funções, certo? E elas são responsáveis por garantir a defesa do nosso organismo e por manter o nosso corpo funcionando livre de toda a doença. Então, ainda falando sobre o sistema imunológico e a ação da vacina, ela vai promover, né, a vacina, o líquido da vacina, a substância, quando injetada ou administrada via oral, ela vai promover produção de anticorpos, que são os nossos leucócitos, tá? Então, vai ser produção de anticorpos contra a substância que foi injetada ou administrada, beleza? Então, desta forma, a vacina, ela prepara o nosso organismo para caso de uma infecção por aquele tipo de agente. Então, quando aquele agente tiver tentado entrar em contato com o nosso organismo novamente, o nosso corpo vai ter uma memória que vai produzir o quê? Anticorpos, defesa, para que aquela substância não entre mais no nosso organismo. E assim a gente não adoeça novamente por ela. Certo? E a importância de tomar a vacina? Olha aí o leucócito brigando aí com as bactérias, os vírus, né? Tentando defender o nosso organismo. A vacinação, ela tem um objetivo. E que objetivo é esse? Estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos para proteger o nosso organismo em caso de contato com algum agente infeccioso, né? Alguma doença. Então, por meio desse próprio agente, ele vai preparar o nosso corpo para combater a invasão desse agente novamente, né? Ou parte desse agente na sua forma inativa ou acentuada. Então, desta forma, ela atua para prevenir. A vacina ela vem prevenir contra o surgimento de doenças causadas por vírus ou bactérias, tá? A vacina ela é geralmente administrada de forma injetável. Veja aí a professora bem linda de bonita tomando a vacina do Covid, né? A primeira dose, super feliz da vida.
E é importante lembrar, né, que as crianças, até o seu primeiro ano de vida, elas devem tomar todas as vacinas que são ofertadas pelo sistema básico. Então, todas as doses de gotinha até a injeção. E não precisa ter medo, tá certo, minha gente? Não precisa ficar assustado feito essa garotinha, não. Não precisa, porque o importante é estar vacinado e imunizado, livre de todos os tipos de doença, tá certo? E como todas as vacinas têm efeito colateral, não. Parte de algumas vacinas, elas apresentam efeito colateral. E o que é isso? Pode ser uma reação adversa. Nós chamamos de efeito colateral como uma reação adversa, né? Então, a maioria das vacinas, elas apresentam reações que podem ser locais. O braço, né? A gente injeta lá a vacina, então nosso braço ele pode ficar vermelho, pode ficar dolorido. Mas esse tipo de reação adversa, ela também pode ser geral. A gente pode sentir febre, pode ter um inchaço no olho, tá certo? Então, nós temos vários tipos de vacinas sendo ofertadas aqui no Brasil, que vai aí da BCG até lá a vacina do Covid, né? Nós somos privilegiados, nós tomamos essa vacina, graças a Deus, para nos livrarmos dessa doença tão maléfica que está prejudicando tanto o mundo. E aqui no Brasil, a vacinação ela é muito importante, e é importante a gente se prevenir. E o Brasil ele está evoluindo, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, graças à criação de um programa chamado Programa Nacional da Imunização, que foi criado lá em 1973, que facilitou o acesso, né, da população às doses da vacina. Então, com relação à Covid-19, né, estou eu aí bem bonitinha me amostrando com o meu comprovante de vacinação. Com relação a esse tipo de vacina do Covid, nós estamos com um avanço crescente. Aqui em São Caetano, nós estamos por volta dos 16 anos, então já vai chegar a vez de vocês. Aqui no estúdio, nós estamos todos com a segunda dose tomadas da vacina do Covid. Importante também que nós estamos sempre usando máscara e utilizando álcool em gel, né, para prevenir ainda mais contra a contaminação dessa doença, porque nós sabemos que nenhuma vacina ela vai ser 100% do seu aproveitamento, né? Que nós temos aquela faixa lá que ainda podemos pegar a doença. Então, quanto mais a gente puder se prevenir contra elas, melhor, tá certo? Então, tô aí eu tomando essa dose dessa vacina, assustadinha, porém não com medo, feliz da vida, porque eu estou tomando todas as vacinas disponíveis, feliz da vida que não vou pegar nenhuma doencinha e agradecida a vocês por mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e repassem essa informação para os parentes de vocês. Beijo e até a próxima aula.